Ricardo, boa tarde, tudo bem? Como é que estão as coisas? Olá, Leandro, tudo jóia, Léo? Garotão, como é que estão as coisas? Darcy, boa tarde. Agora tem que ler rápido aqui, entrou um monte de gente. Kátia, boa tarde. Fabiola, boa tarde. Um abraço para Jandira, um abraço para sua esposa, para sua filha, sua mãe, Léo. Darcy, um abraço para Adelaide. Kátia, um abraço para o Rogério. Fabiola, boa tarde. Para o Alisson, né? Um abraço para ele. Ei, Joyce, como é que estão as coisas? Como é que está a gravidez? Um abraço para o Alisson. Ei, Rosa, boa tarde. Lua Porto, beleza? Tudo bem? Seja bem-vinda. Rosa, um abraço para o Nivaldo. Lua, um abraço para sua família. Fernando, boa tarde. Margarete, boa tarde para você. Helena, boa tarde. Sandra, boa tarde para você também. Um abraço para o Diogo. Ei, Neide, boa tarde, querido. Tudo bem com você? Um abraço para o Washington. Bom, vamos começar daqui a pouco. Tem 1 minuto e 2 minutos. Daqui a pouco, daqui 1 minuto, 2 minutos, nós vamos fazer a oração de início dos trabalhos, do nosso encontro, né? Não vou falar trabalho, embora seja uma parte de um trabalho que todos temos que realizar em nossas vidas. Marcelina, boa tarde. Tudo bem com você? Embora seja um trabalho que nós todos temos que realizar na vida, de algum modo ou de outro, nós temos que fazer, né, a nossa parte. Então estamos aqui fazendo a nossa parte. E convidamos a todos que possamos encontrar um caminho em que auxiliar o próximo seja do nosso seja o nosso aprendizado, né? Fabrícia, boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Dona Dilma está bem? Vitória está bem? 3 minutos, acho que dá para começar, né? Luiz Eduardo, tudo bem? Boa tarde para você. Um abraço para sua mãe, Dona Marilene. Transmita ela para mim, por favor. Vamos iniciar com uma oração, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que possa nos abençoar, a todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados, que nós possamos receber a luz dos planos superiores, que eles possam iluminar nossas mentes, nossos corações, e que ao sair desse encontro estejamos renovados e equilibrados na luz do nosso Mestre Jesus. Obrigado, Senhor. Agradecemos a nossa mentora da casa, a nossa irmã Lúcia, que tanto tem feito por nós, que ela possa continuar nesse trabalho de luz, que ela tem um trabalho gigantesco à frente e conta conosco como aprendizes e auxiliares, né? E também como filhos. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Ei, Noêmia, como é que você está? Tudo bem? Um abraço. Saudade de você. Quanto tempo que eu não te vejo? Vamos falar hoje sobre encarnação e desencarnação como um processo de evolução. Isso quer dizer o quê? Né? Quer dizer que evoluímos de uma forma ou de outra, encarnando e desencarnando nesse planeta, e a partir do momento em que evoluímos, vamos fazer nosso processo em outros orbes, em outros locais mais evoluídos, vamos dizer assim. Mas a gente tem que firmar pé primeiro, né? Firmar pé, que eu estou dizendo, é fazer o trabalho direitinho, como tem que ser feito. Seu Alziro, boa tarde. Seja bem-vindo. Um abraço para a família do senhor. Então, eu queria começar dizendo que nós já fizemos parte dessa palestra no dia 30 de janeiro, em janeiro mais ou menos. Lá no final de janeiro nós falamos sobre encarnação.
Então, se vocês quiserem, né, seguir um estudo, eu tentei não repetir quase nada, praticamente nada da reunião que nós tivemos em janeiro falando sobre encarnação. Nós vamos focar, nós vamos ter outro ponto de vista, outra história, né? Porque não esgota, né? A gente tem assunto para dar e para vender, dizem, né? A gente tem assuntos que nós podemos estender por, por várias horas. É só dar um tema que nós encontramos na literatura espírita, aquilo que pode nos auxiliar no caminho que nós temos a seguir ainda. Então, eu estava raciocinando sobre um filme, né? Um filme tem início, meio e fim, sabe? E isso é óbvio para todo mundo, com certeza, né? Um filme tem o seu início, uma história inicial, né? O que se desenvolve no meio, o seu final, né? E hoje ainda existe um meio de atrair mais pessoas, né, para o cinema, para a televisão, né, que é a continuação. Então, quando um diretor, quando uma equipe de produtores quer que o filme continue, né, eles colocam um enredo no filme que se concatena com outro enredo. Então, uma vai puxando outra. Então, nós temos vários e vários filmes, né? Como Harry Potter, por exemplo, como Star Wars, como vários outros filmes, em que um assunto foi emendando no outro e no final nós tivemos 7 filmes, 8 filmes de um e de outro. Nós temos vários filmes que usam esse artifício da continuação, né? E serão quantas continuações forem necessárias para que se conte uma história, né? E eu trouxe aqui uma frase do Allan Kardec, que consta do livro e que consta no túmulo do Allan Kardec. Eu nunca estive em Paris, mas Allan Kardec foi enterrado em Paris, né? Num cemitério, ele está lá, né? Os restos mortais, vamos dizer assim, do Allan Kardec, está num cemitério em Paris, e quem vê a lápide está escrito assim: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Essa frase, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei, né? Ela é conhecida mundialmente. Todo espírita que estuda um pouco vai ouvir essa frase um dia, com certeza. Essa frase resume o conteúdo da base do espiritismo, né? Dizendo que há uma vida anterior, né? Há uma vida a ser vivida no mundo material, há uma vida após o desencarne, no sentido de que o progresso é contínuo e está nas leis divinas. Então essa frase resume essa história, né? É a mesma coisa quando um poeta chamado Victor Hugo, lá na França, disse assim: atrás daquele berço há uma história, né? E também após o túmulo, atrás daquele túmulo, um futuro. Então, atrás daquele berço, um passado, atrás daquele túmulo, um futuro. Isso quem disse, né, foi um poeta francês, né, que sabia, que era espírita também, né? E ele tinha a ideia, né, e dá a ideia aqui da mesma coisa que a frase diz: nascer, morrer, né, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Um brasileiro, né, alguém no Brasil inseriu aí nascer, viver, morrer, né? Só que não existe viver nessa frase, não. Quem for lá no túmulo, na lápide, está escrito: nascer, morrer, renascer ainda. Muito bem. Essa frase, então, nós poderíamos afirmar que é quase um filme, né? Com enredo e tudo, que tem início, meio e fim, e sempre terá uma continuação. Essa é a ligação que eu estou fazendo dos filmes. O que vai acontecer no próximo filme ou na próxima vida dependerá do que aconteceu no filme ou na vida de hoje, né? Assim como o que está acontecendo agora
é graças ao que eu fiz no filme anterior, na vida anterior, ou nos filmes anteriores, ou até mesmo no dia de ontem. O que está acontecendo comigo hoje é a lei de causa e efeito. Então, eu trouxe para vocês aqui, né, para falar dos efeitos, falar das causas e das consequências, uma foto, né? Antes, boa tarde, Júlio, seja bem-vindo. Boa tarde, Vitor, seja bem-vindo. Um abraço para a família de vocês. Essa foto aqui, ó, vocês viram que tem uma foto de uma multidão de pessoas. Olha para vocês verem, a foto em preto e branco, lógico. E eu marquei com marcador de texto, né? Dizendo que eu estou nesse meio aí, desse multidão. Eu não me reconheci não, mas eu estou nesse meio dessa multidão, sabe? Eu estou aqui tem eu fiz umas contas mais ou menos básicas, aqui tem umas 800 pessoas, mais ou menos, né? E eu estou no meio dessa multidão, né? Caminhando para frente. Eles estão de costas, né? Todo mundo caminhando para uma direção e todo mundo caminhando na mesma direção. É como se nós estivéssemos realmente caminhando na mesma direção. Onde eu peguei essa foto aqui e me localizei bem aqui no meio, sabe? Daqui a pouco vocês vão saber o sentido disso, né? Porque eu me descobri no meio dessa foto, né? Eu me descobri, assim como eu sei que cada um de vocês que estão ouvindo aqui agora estão no meio dessa foto. Porque nós estamos como num filme, né? Nós somos os atores principais da nossa vida. E as pessoas que estão ao nosso redor são atores coadjuvantes da nossa vida. Então, cada um de nós é realmente o ator principal da sua vida. E cada um de nós é o ator coadjuvante, aquele que faz companhia a outros que têm em sua vida uma história principal. E cada um de nós uma história. E essa semana foi bastante útil para mim, porque eu fiz uma descoberta muito interessante e muito profunda sobre mim, sabe? Não foi nem na terapia, não. Foi dirigindo. Eu estava dirigindo e de repente alguma coisa aconteceu no trânsito e eu descobri, né? Veio uma frase na minha cabeça que permitiu que eu me conhecesse um pouquinho mais. Eu descobri que eu sou uma bomba atômica prestes a explodir a qualquer momento. Eu vou repetir para vocês ver se vocês entendem. Boa tarde, Zaira. Seja bem-vinda. Boa tarde, um abraço para você e para sua família. Eu descobri que eu sou uma bomba atômica prestes a explodir a qualquer momento. Repito a frase. Sem entrar em detalhes, no mérito do que seria energia nuclear, porque aqui nem cabe eu explicar o que é ou que seja energia nuclear, como funciona, mas nós precisamos saber que a energia nuclear é útil em muitos casos, né? Sendo usada para gerar energia elétrica, né? E também para o funcionamento de diversos equipamentos médicos que já salvaram milhões de vidas no mundo inteiro, né? De tão útil que esses aparelhos são, junto com a energia nuclear. Mas também nós sabemos que a energia nuclear ela é usada para artefatos bélicos, né? Então, foguetes intercontinentais, né, que contêm ogivas nucleares e que são feitos, eles dizem, né, alguns militares dizem que são usados para defesa. Mas a realidade mesmo é que eles são feitos para matar, né? O que diga Hiroshima e Nagasaki, né, são feitos para matar mesmo. Pois então, eu me descobri no meio dessa multidão aqui, gente. No meio dessa multidão aqui, como sendo uma bomba atômica prestes a explodir. E vocês podem perguntar, essa bomba atômica aqui já explodiu alguma vez nessa vida? Não a ponto de matar, né, alguém. Porém, de uma forma ou de outra, né, eu já tive pequenas explosões que deixaram muita gente ferida. E isso eu confesso para vocês que eu já fiz isso mesmo, né? Já explodi algumas vezes e machuquei muitas pessoas ao meu redor. Imagina se eu fosse uma bomba atômica no meio e explodisse no meio dessa multidão aqui de pessoas, né? Que malefícios que eu traria para um monte de gente, além de trazer também grandes malefícios para mim. E
eu já tive também que me controlar bastante, né? Já até implodi algumas vezes, e eu me implodi para não explodir, né? Então, agora eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre a pergunta que eu farei, né? Eu ter descoberto que sou uma bomba atômica me ajuda em quê? Aí eu me perguntei, o que que isso vai me ajudar? Eu descobri que eu sou uma bomba atômica. Qual é a utilidade desse conhecimento? Pronto, está descoberto. Sou uma bomba atômica, estou aqui, prontinho para explodir a qualquer momento. De que adianta eu saber disso? Um filósofo nos disse muito tempo atrás, né, lá na Grécia Antiga, conhece-te a ti mesmo. Mas a frase nem é só essa, né? Não é conhece-te a ti mesmo. A frase completa é conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Essa é a frase que, que estava, né, que consta na história, né? Essa frase completa envolve toda a humanidade. Então ele fala: conhecerás os deuses e o universo. Na Grécia Antiga era regida por deuses, né? Então tá. Podemos deduzir dela que eu, sabendo quem eu sou, quais as minhas possibilidades, do que eu sou capaz, quais são as minhas virtudes, quais são os meus vícios, até onde eu sou capaz de ir, até onde eu me paraliso de medo. Tenho o conhecimento meu e assim fico conhecendo as outras pessoas. Então, quer dizer, quando eu conheço a mim mesmo, eu conheço as outras pessoas. E o contrário não funciona, né? O contrário, conhece os outros e conhecerá a si mesmo, é muito falso, para dizer a verdade. Seria mesmo uma fake news eu dizer, conhece os outros e conhecerá a si mesmo. Não. Só por que não? Porque nós não temos condições de saber o que se passa no coração de uma pessoa. Nem sabemos ou podemos saber o que se passa nos nossos. Nós só podemos saber o que se passa nos nossos corações e nas nossas mentes, na base de emoções, sentimentos e pensamentos. Imaginar que eu conheço alguém porque ele teve uma emoção ou um sentimento X em tal momento, não significa conhecê-lo. Significa que essa pessoa ela tem aquela característica, mas ela pode ter outras características. Eu não conheço ela profundamente para saber até onde ou o que aconteceu para levar aquela pessoa àquele sentimento naquele momento. Né? Então, eu continuo com a resposta. A resposta à pergunta que eu fiz é: me ajuda em quê? E de que é útil eu saber disso? É que eu sei. Essa é a resposta. Eu sei. Enquanto um monte de gente que está aqui no meio também, vocês, por exemplo, não sabe, desconhece. E isso me dá uma vantagem enorme no meio dessa multidão toda. Eu saber me dá uma vantagem no meio da multidão, porque eu sei o que eu posso, o que eu sou capaz de fazer de negativo ou de positivo. Só isso já me coloca em vantagem. Porque tem pessoas no mundo que vivem por viver uma vida completamente em desequilíbrio e não sabem que podem ser uma bomba prestes a estourar a qualquer momento. Né? Eu saber disso me ajuda bastante a lidar com os meus sentimentos, a lidar com as minhas emoções, a lidar com os meus pensamentos e a lidar com as pessoas que estão ao meu redor. Afinal de contas, no meu filme, eu sou o ator principal e as pessoas ao meu redor são atores coadjuvantes. No filme do meu irmão que está do meu lado, ele é o ator principal. E eu sou um ator coadjuvante. E muitas vezes nós nos encontramos, entramos em choque, ou encontramos e entramos em harmonia. E a harmonia ou choque depende de mim, como ator principal da minha vida. Né? Então, é um segredo que eu queria, né, até como um serviço de utilidade pública, né, eu me permito alertar a todos vocês. Cuidado, todos nós somos uma bomba atômica pronta a explodir. Toma cuidado. E isso nos dá uma vantagem enorme no meio de toda essa multidão. Porque você, somente você, somente eu, poderemos impedir que isso aconteça. Né? Isso é excelente.
né? Eu fiquei até feliz em saber que eu sou pronto para explodir a qualquer hora e eu posso controlar essa explosão. Podemos até pensar, Deus não permitiria que eu virasse uma bomba atômica? Não poderíamos pensar assim? Eu, né, digo assim, Deus não vai permitir que eu vire uma bomba atômica? Olha, primeiro, Deus respeita o seu livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E todos os espíritos de luz, incluindo o seu anjo da guarda, né, que é de luz, também respeita a sua liberdade de escolha, a minha liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio. Assim, se nós explodirmos, se você explodir, se eu explodir, se nós explodirmos uma hora de invigilância, teremos que enfrentar as consequências das nossas atitudes. Então, segundo, os nossos irmãos em desequilíbrio e que nos acompanham também, vigiando nossos passos por uma causa ou por outra, estes não respeitam e podem tentar fazer com que a nossa bomba, com a nossa explosão aconteça. Né? Nós vamos lembrar da pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que diz o quê? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E São Luís responde a Allan Kardec, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então que dia que eu vou tomar conta da minha vida? Se eu sou ou posso ser uma marionete na mão de alguém que, desequilibrado como eu sou, desequilibrado, pode chegar a ponto de eu explodir e machucar muitas pessoas. Né? Nós temos a possibilidade. Só de saber isso lembra um filósofo grego chamado Sócrates, que diz: só sei que nada sei. Isso me coloca em vantagem de um monte de gente. Quando nós descobrimos que não sabemos nada, nós nos tornamos humildes. Né? Ao invés de nos colocarmos superiores às pessoas ao nosso redor. E a humildade é um caminho que nos leva aos céus, ao invés do orgulho e da vaidade e do egoísmo que nos levam a muito desequilíbrio. Então essa influência desses espíritos, né, ela pode nos fazer explodir, né? E eu pergunto, eu perguntei para mim, né? Poderia essa influência exercida por irmãos desequilibrados nos levar a explodir essa bomba atômica? A minha resposta é: em mim, sim. Em mim, sim. E por isso que eu necessito de muita vigilância e oração para atrair os bons espíritos, e também eu preciso muito da prática da caridade para afastar de mim os maus pensamentos e os maus espíritos que podem influenciar a mim a explodir. A prática da caridade também dá também um exemplo a esses irmãos. Eu estou semeando em terreno de alguém em que eu possa ter ferido. Quer dizer, ele pode ser um inimigo de uma encarnação passada, a quem eu machuquei muito, a quem eu feri muito. Né? E o que acontece? Por eu ter ferido muito. Boa tarde, Marilene. Seja bem-vinda. A prática da caridade dá também um exemplo a esses irmãos. Eu estou semeando, esse alguém eu posso ter machucado muito no passado, né? Ou machucado muito, de alguma forma eu posso ter ferido. Então, a partir do momento em que eu começo a prática da caridade, o que eu estou fazendo? Eu estou dando um exemplo a esse irmão e mostrando esse exemplo que eu estou tentando mudar. Eu estou tentando alterar o meu comportamento, né? Então, nós estamos, voltando a 2 semanas, quando nós falamos do Código Penal da Vida Futura, né, a parte 1, que nós estudamos, lembrando que no final desse mês nós vamos estudar a parte 2, Rosa, é a oportunidade, sim, do primeiro passo para a conquista do próprio equilíbrio, quando você diz não aos seus maus pensamentos, à vontade que nós temos, né? Então, voltando ao Código Penal da Vida Futura, que vai responder isso que você falou agora, né? O conquista do próximo equilíbrio, que nós estudamos isso há 2 semanas, né? Dizer em uma hora dessas que a carne é fraca, por isso que a bomba explodiu,
é alegar que a carne é que pensa e decide, quando realmente é o espírito que é fraco e decidiu explodir. Então, você ter consciência que não é a carne que gera violência, mas é o espírito que permite que a violência seja gerada, isso me dá uma vantagem, porque eu largo de deixar as consequências na mão dos outros e permito ser o responsável pelas consequências dos meus atos, né? É uma vantagem excelente na mão que nós temos, né? Todo o Evangelho nos ensina a ter esse peso positivo nas mãos para carregar a responsabilidade dos nossos atos, né? A cada um segundo o mérito das suas obras, né? A cada um segundo o seu merecimento, né? Bom, nós vamos voltar agora, né, falar sobre a frase que consta da lápide de Allan Kardec, né? Nascer, vou relembrar a frase, porque a gente pode até trabalhar isso. Essa frase é muito instrutiva. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Vejamos somente o início dela, né? Nascer. Pois é, nascemos. De onde que nós viemos, né? O espírito não é criado no momento da concepção. Isso é certo no nosso espiritismo, né? No momento em que o gameta masculino se encontra com o gameta feminino e forma o zigoto, é ali que o espírito se liga ao corpo da mulher. Ali acontece a ligação. Mas o espírito já existe, né? O espírito já existe de antemão a isso. Atrás do berço há um espírito que já existia, né? Um espírito que já encarnou diversas vezes, encarnará novamente, né? As mamães, né? Olhem os seus filhos e pensem: um espírito que já encarnou diversas vezes, encarnará novamente. Cheio de planos, cheio de dúvidas, cheio de esperanças. Passou talvez décadas planejando aquele momento. As bases da sua própria vida. Então, existe um planejamento básico de fatos que acontecerão em sua vida no futuro. Ele tem uma linha de ser trabalhado. Muito bem. Não sabe como acontecerão, mas se seguir o que foi planejado, isso acontecerá. Como uma rota pré-estabelecida geral. Os pormenores, estes virão conforme o momento em que estiverem vivendo lá no futuro. Então eu dei um exemplo. Acontecerá um acidente, eu encarnei, e na minha linha de planos está escrito assim: quando você tiver 15 anos, mais ou menos, olha, mais ou menos, acontecerá um acidente próximo aos seus 15 anos, em que você quebrará a sua perna, prejudicando você a jogar futebol. Ok, então tem uma previsão geral aí, ok? Se o acidente será de carro, de bicicleta, de escada, de tombo, de futebol, não está escrito. Só na hora que as consequências acontecerão. Não está escrito: eu quebrarei a perna andando de carro. Eu posso tomar cuidado e não quebrar a perna. Eu posso quebrar a perna andando de bicicleta. Não tem como. Você pode não ter bicicleta, né? Mas acontecerá quebrar a perna. Poderá também não acontecer, caso nós sigamos o ensinamento do Evangelho que diz: o amor cobre multidão de pecados. Poderá até ser adiado, caso haja merecimento. Então há um texto de Emmanuel no livro Perante Jesus que diz assim: toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo a lei de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo
manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Pois é, se nos encontra fazendo o bem, a justiça recebe da divina misericórdia um aviso: cesse a cobrança, ele está fazendo o bem. Ensinamento simplesmente maravilhoso, gente. Olha, que ensinamento. E é a tradução do ensinamento de Pedro numa das suas cartas que diz assim: antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Se eu estiver trabalhando com amor, a cobrança ela é reduzida, ela é adiada, ela é diminuída, né? Então, se nós temos nós estamos falando de nascer, você está olhando para o seu filho, você pensa assim: eu vou educar meu filho para que ele possa ter atitudes que levem ele a um equilíbrio, a uma paz, a uma educação que possa fazer com que tudo que está escrito na vida dele seja conforme o que o pai ou que Deus quiser, mas que eu tive como mãe ou como pai a possibilidade de dar ao meu filho o melhor que eu pude dar em forma de educação. Amor, ensinamentos. Vamos dizer que estamos aqui no meio de cristãos, ensinamentos cristãos, ensinamentos de valor. É isso que é pedido para nós. Mas também pode acontecer que algo que tenha sido planejado não aconteça. Ou que novos acontecimentos alterem a rota da minha vida. Ou até interrompimento na nossa vida devido a atitudes desequilibradas da nossa parte. O interrompimento é assim: eu dirijo de uma forma muito violenta e um dia eu poderia sofrer um acidente e chegar lá e está escrito assim: então estava escrito que eu ia morrer de acidente aos 40 anos. Não está escrito que você ia morrer de acidente aos 40 anos. Estava previsto que você viesse para cá aos 80 anos, mas você foi tão imprevidente com a sua vida que você sofreu um acidente aos 40 por sua própria imprevidência. Deus não escreveu que você ia morrer, não. Você escolheu dirigir de uma forma muito perigosa. Você usou de tóxicos, usou de cigarro, usou e morreu de doença. Estava escrito que eu ia morrer assim. Não, estava escrito que você teria que vencer o vício com sua própria boa vontade e que estaria na sua história alongar ou não a sua vida. Então eu estou falando de processos de evolução, processos de trabalho, processos de evolução, de progresso espiritual, né? Existe um livro do Richard Simonetti chamado Plano B. Eu tenho ele. Richard Simonetti, Plano B. Romance. É um romancezinho muito bom, gostoso, né? É um livro, um dos mais livros que eu gosto dele, né? E eu vou fazer um spoiler aqui, né? Desculpem, né? No livro de Richard Simonetti, Plano B, conta uma história de um casal que se encontrariam quando tivessem na idade de ir para a universidade. Acontece que a mulher, a menina, ficou grávida inesperadamente de uma outra pessoa. E o rapaz que a engravidou, assume o casamento. Ele era um bom rapaz. E ele era uma boa pessoa. E ele assumiu o casamento. Muito bem. Não estava destinado que os dois se casarem naquela encarnação. Mas passaram alguns anos, né? Os dois que combinaram se casar se encontraram, né? Numa palestra, né? E se encantam um pelo outro. Porém, por ela estar casada e ele ter também atitudes equilibradas, era inclusive participante da mesa espírita, etc. Ela é uma boa pessoa também. Ele achou errado, né?
aquilo, né, de gostar dela e ela gostar dele, e eles combinaram, ó, vamos nos afastar, né? O casamento deveria ter acontecido, mas não aconteceu. Aquilo que estava para acontecer, não aconteceu. Então eles entraram, né? Ele segue um novo rumo de vida, embora apaixonado. Ele segue para o plano B. E aí ele passa um tempo, ele conhece alguém e casa com esse alguém que não estava para ele casar, mas ele casou. Aí a vida continuou e eles envelheceram, e quando idosos, viúvos, eles se casam. Né? Viúvos, eles se reencontram e se casam velhinhos. Né? O casamento deveria ter acontecido na sua juventude, porque eles tinham um compromisso a cumprir e não cumpriram. Então, as coisas mudam. Às vezes você não vai para o plano B, mas se necessário haverá até um plano C. Você tem um plano A, um plano B, um plano C, mas acontecerão as coisas. Por isso que entre o nascer e o morrer está o viver. Oi, Isabel, boa tarde, querida. Tudo bem com você? Marlene, boa tarde. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Boa tarde à família de vocês. Então, entre um nascer e um morrer está o viver. E é aqui que nós vivemos a nossa vida. Nascer é um processo que envolve muitos espíritos, envolve, como já dissemos, muito planejamento, tudo preparado normalmente. Há um diálogo com os futuros pais para que os pais aceitem receber o filho que virá. Muitos cuidados especiais são tomados para que a gestação seja um sucesso. O espírito o espírito que se prepara para nascer sofre uma redução de tamanho, né? Que se prepara para, uma redução de tamanho, ficando do tamanho de um feto, né? Ele sofre um entorpecimento das suas ideias, até que entrando na vida ele vai se desligando daquilo que ele era para absorver melhor aquilo que ele será. Né? Então, nós lembramos que a leitura dos livros de André Luiz, a coleção do André Luiz, começa do Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, etc. Conta isso que eu estou dizendo aqui. Se vocês quiserem ler e conhecer, tem a leitura dos livros de André Luiz. Né? Então, normalmente os espíritos, apoiados por seus anjos guardiões e também por suas famílias espirituais, eles vão cheios de esperanças, mas também com receio muito natural. Afinal, podem fracassar. Eles têm medo disso. Alguns nem, se pudesse, até recuariam de reencarnar. O espírito Camilo, que está no livro Memórias de um Suicida, ele adiou o quanto pôde, mas porque ele não confiava em si mesmo. Né? Ele ia passar pelas provas do suicídio novamente. Camilo havia se suicidado e teria que passar pela mesma situação para resistir e não suicidar. Muito bem. Nascemos sempre com um propósito, seja uma missão específica ou geral, ou para resgate de dívidas do passado. Ninguém está aqui somente por estar. Isto vai contra as leis divinas, principalmente a lei de trabalho e a lei de progresso. A vida de haver, né? Tanto na erraticidade quanto aqui nos planos dos encarnados. É aqui que somos chamados a aplicar tudo o que combinamos antes de nascer. Dores, sofrimentos são sempre passageiros, gente. Sério. Auxiliares divinos, a dor e o sofrimento são auxiliares divinos do nosso progresso espiritual, da nossa evolução como espíritos. Né? Um dia essas dores e sofrimentos passarão. Tudo passa. Né? Tenhamos fé e esperanças em Deus. Tudo é feito para o nosso progresso e evolução. Muito bem. Já o processo de desencarne, esse é bem diferenciado. Né? De um caso para o outro, né, há uma diferença enorme. Depende da vida que o espírito levou aqui no planeta Terra. Se foi um espírito equilibrado, se ele foi desequilibrado, se trabalhou para o bem, se foi preguiçoso, se fez o mal. Por isso aqui cabe um ensinamento mesmo, a cada um o mérito das suas obras.
até para o desencarne. Há espíritos que são socorridos de imediato por seus amigos espirituais, levados a hospitais nos planos, né, espirituais, acordam em enfermarias. Outros, a maioria talvez, passam um período no umbral para dissolver energias que se acumularam por seu próprio desequilíbrio. Até o tempo que passaram no umbral varia de espírito para espírito. Lembremos de dois espíritos muito famosos. André Luiz passou 8 anos no umbral. Patrícia Violeta na Janela não passou pelo umbral. Então, os livros de André Luiz são excelentes para todo esse conhecimento, né? Assuntos como mediunidade, assuntos como encarnação, desencarnação, processos que acontecem na mesa mediúnica, processos na vida comum, né? Como que são esses processos detalhados, vocês encontram na obra de André Luiz, né? Então, o comum para o ser humano terrestre ainda é o despertar com uma certa confusão mental. Afinal, passou anos e anos encarnado e agora volta para o verdadeiro meio, a erraticidade, o mundo espiritual. Essa confusão mental depende também das suas crenças. Será maior o tempo em que demorarão nesse estado mental e também das suas ações. Se é um espírito que carrega em si a prática do bem e do amor, né, essa confusão mental pode até acontecer, mas será curta, né, e será bem socorrida pelos mensageiros divinos. Então eu pergunto, o que é melhor? Encarnar ou desencarnar? Né? Encarnar ou desencarnar que é melhor? Eu escrevi isso da própria cabeça, tá? Eu não respondi isso aqui, não é de livro, não. A melhor resposta seria, o melhor seria não precisar reencarnar. Né? Mas como isso não é possível, né? Pois seria considerado um espírito pronto a trabalhar em outros mundos. O melhor seria eu não precisar reencarnar aqui na Terra, mas aí eu já poderia ir para outros lugares. Mas como isso não é possível, né? Nós precisamos entender que mesmo nos mundos superiores, precisamos entender que há a reencarnação. Claro que em corpos mais sutis, mais purificados. Mas a reencarnação ela é comum tanto nos mundos primitivos, quanto nos mundos de prova e expiação, quanto nos mundos de regeneração, quanto nos mundos felizes. E quanto mais elevado o espírito mais o tempo ele fica no corpo. Assim, a vida dele é longa, né? Vida de 200, 300, 400 anos. E quando ele desencarna, automaticamente ele encarna. Essa informação está no livro Renúncia, da Alcione. Muito bem. É aqui, no planeta Terra, encarnados, que passamos pelo processo de progresso espiritual. Sem a encarnação, esse processo talvez se alongaria por séculos e séculos. Precisamos encarnar, gente. Não tem como escapar dele. Precisamos do esquecimento do passado. Saibamos que não é um esquecimento total. Em certos momentos, e quando necessário, em intuições ou sonhos, em encontros com pessoas da nossa família ou amigos e inimigos, percebemos que o que pode ser revelado nos é mostrado, mais de uma forma intuitiva do que direta. Nossa, está indo rápido hoje, já estou quase na página, ainda falta uma página, uma folha, mas duas folhas completas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu presto muita atenção em tudo que acontece comigo. Né? Eu sou uma máquina registradora de acontecimentos importantes. Eu guardo comigo a intuição do que eu fui em diversas encarnações passadas, para o bem e para o mal. Por isso que quando eu falo eu sou flor que não se cheira, ninguém acredita, mas tudo bem. Eu sou flor que não se cheira, eu sou uma bomba atômica prestes a explodir. Por isso que existe o esquecimento. Eu não me lembro, mas sei, quase que certamente devido a essas intuições e esses sonhos.
Então é melhor nem lembrar mesmo, porque eu fiz coisas muito ruins no passado. Não teria estrutura para ficar lembrando dos males que eu fiz a outras pessoas. Boa tarde, Elaine. Seja bem-vinda. Um abraço à família. Então, para terminarmos, né, nós estamos quase terminando. Quase, ainda não. Para terminar, eu trouxe aqui um pedacinho pequenininho do capítulo 4 do livro Roteiro. Também é muito interessante ser lido. Na senda evolutiva. E fala assim, Emmanuel fala assim, a evolução é fruto do tempo infinito. Todos nós evoluímos. Até Jesus está evoluindo no dia a dia. Jesus não parou no tempo. Jesus não é Deus. Então ele evolui. Por quê? Porque o único que não evolui, nem assim imagino, porque é tão grande, a distância é tão grande entre eu e Jesus, mas Jesus também está num trabalho de evolução. E eu falo isso por quê? Porque assim, vamos imaginar, se você tem a eternidade, né, a eternidade é evolução. Então, a evolução é fruto do tempo infinito, diz Emmanuel. Berço e túmulo são simples marcos de uma condição para outra. Troquei de roupa, pus outra roupa. Tirei a roupa, pus outra roupa. Troquei de roupa, tirei a roupa. Roupas e roupas. Quanto mais evoluído, mais sutis as roupas que nós usamos. Nosso espírito vai se elevando no plano espiritual, vai evoluindo, porque o progresso ele é contínuo. Evolução, progresso. Assim penso eu. Então, da sensação, a irritabilidade do mineral ao vegetal, da irritabilidade ao instinto, do vegetal ao animal, do instinto à inteligência, do animal ao hominal, ao pré-hominal. Nós já falamos sobre isso. Leiam o Livro dos Espíritos que falam lá que existe entre o animal e o hominal uma encarnação pré-humana. Está lá no Livro dos Espíritos. Para quem quiser buscar o conhecimento, está lá. Então fala assim, da inteligência, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram incessantes. Allan Kardec, no capítulo 3 do livro Céu e Inferno, diz assim, embora os espíritos estejam em toda parte, os mundos são os centros onde eles se reúnem, de preferência, devido à analogia que existe entre eles e aqueles que os habitam. Entre mim e essa multidão, há uma analogia. E qual é essa analogia? Todos nós aqui somos espíritos inferiores, por isso que estamos no planeta Terra. Porque o planeta Terra é feito de espíritos inferiores. Espera aí. Então, continua. Eu vou repetir. Embora os espíritos estejam em toda parte, os mundos são os centros onde eles se reúnem, de preferência, devido à analogia que existe entre eles e aqueles que nos habitam. O que faz a gente se unir? Nossa inferioridade. Em torno dos mundos avançados, lá em cima, são abundantes os espíritos superiores. O que faz aqueles espíritos superiores se unirem? A sua superioridade. Em torno dos mundos atrasados pululam os espíritos inferiores. A Terra ainda é um desses últimos aí, inferiores. Aí ele fala assim no Céu e Inferno, capítulo 3. Cada globo tem, então, de alguma forma, sua própria população de espíritos encarnados e desencarnados, a qual se alimenta na maior parte pela encarnação e desencarnação dos mesmos espíritos. Então nós ficamos nesse vai e vem. Encarnamos e desencarnamos, encarnamos e desencarnamos. 1/10, 2/10 da população que está aqui encarnada, chega lá, do outro lado. Tem mais gente, vamos supor, 20 bilhões de espíritos esperando desencarnar, 7 bilhões de espíritos.
É lógico que falta vaga. E essa encarnação, ela é muito importante para nós e devemos aproveitá-la. Então, boa tarde, Rogéria. Seja bem-vinda. Aí vem, né? Cada globo, soplaposa. Essa população é mais estável nos mundos inferiores, onde os espíritos são mais apegados à matéria. Não quero dizer assim, eu vou desencarnar e vou dar um pulinho lá em Júpiter. Júpiter é um mundo superior. Não vai dar. Você não tem condição, porque você está ligado muito à matéria, Renato. Você não consegue chegar lá. Você pode ir lá se eu te apoiar, um espírito superior diria. Se eu te apoiar, você pode ficar lá 2 minutos vendo como é que é. O resto você não consegue. Você é muito material. Então, como você é muito material e apegado ao planeta Terra, você tem que ficar no planeta Terra mesmo. E ele diz assim, e mais flutuante nos mundos superiores. Quer dizer o quê? Nos mundos, centros de luz e de felicidade, espíritos se desprendem rumo aos mundos inferiores. Lá eles saem, né, muito mais facilmente daqui, muito eles saem facilmente, fazendo o quê? Trabalhos de caridade. Espíritos de luz saem de onde quiserem, quando quiserem, e vêm ajudar nos mundos, segundo missões, segundo amores que eles têm aqui. Eles vêm auxiliar. No livro Renúncia tem um desses casos, né? Muito obrigado, Rogéria. Eu te agradeço. Muito obrigado. Então, para semear os germes do progresso, nós não dissemos semana passada que um grupo de espíritos está sendo deslocado aqui para o planeta Terra para nos auxiliar nesse processo de passar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração? Então, aqui está dizendo, rumo aos mundos inferiores para semear neles os germes do progresso, trazer a consolação e a esperança, reanimar coragens abatidas pelas provações da vida. E, às vezes, encarnam-se nele para cumprirem sua missão com mais eficácia. Foi o que fez Alcione no livro Renúncia. Né? Eu, se fosse vocês, procuraria ler esse livro Renúncia. Vocês vão chorar, porque eu choro. Nossa Senhora, é um livro de chorar. Mas é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E eu vou terminar fazendo uma leitura. Né? São 53 minutos, nós temos alguns minutos a mais para fazer uma leitura que é uma leitura de um espírito chamado Nina, que está no livro Doutrina e Aplicação, e que tem o título Nós, porém. Né? E diz assim, efetivamente, o caminho mais fácil para o homem no mundo é seguir as normas estabelecidas. Né? Então, diz, não pode fazer isso, o homem não faz. E ele não faz nada do que está nas normas. Muito bem. E está assim, nada criar de útil, buscar as vantagens imediatas, estudar os lucros prováveis, selecionar as alegrias, colher preciosidades efêmeras, perseguir flores passageiras, entronizar a fantasia, aplaudir a mentira que lhe conquiste prazeres, descansar sempre, nada fazer no campo do sacrifício. Quer dizer, um homem, então, efetivamente é o caminho mais fácil para um homem nesse mundo. Prender-se às opiniões convencionais e perder o dia com absoluto desprestígio das bênçãos divinas que lhes conferiram a oportunidade da existência terrestre. Gente, nós fomos agraciados com a existência terrestre. Aproveitar essas bênçãos é fazer diferente. E por quê? Porque não fazendo diferente, no fim nós encontramos a morte do corpo face a face. Aí ela diz assim, este é o roteiro preferido pela maioria das criaturas. A maioria das criaturas prefere assim. Nós, porém, somos candidatos à espiritualidade superior. E nosso domicílio não se fundamenta no solo da terra. Ele está dizendo para nós que estamos ouvindo aqui, ó. Cada um daqui, cada um de vocês está nesse meiozinho aqui, ó. Tá? Está nessa reunião, está fazendo parte dessa multidão e já sabe muito bem
quais são as suas potencialidades para o bem e para o mal. E diz assim: nós, porém, somos candidatos à espiritualidade superior. E nosso domicílio não se fundamenta no sólido da terra. Em nossas tarefas, somos compelidos a começar pela simplicidade da manjedoura, escalar a montanha áspera do serviço e aguardar a partida através da cruz. Aqui é um caso de muita meditação, mas aqueles que quiserem vir a mim, né, tomem a sua cruz e sigam-me. E ela diz, o espírito chamado Nina, em nossas tarefas, somos compelidos a começar pela simplicidade da manjedoura. Muito humilde, apesar de espíritos superiores, como Jesus é. Escalar a montanha áspera do serviço. Aguardar a partida através da cruz. Foram o que os apóstolos fizeram após, mesmo terem abandonado Jesus. Eles tomaram sua cruz e seguiram Jesus. Não esperemos outro caminho senão aquele do Mestre que buscamos. Não tem outro caminho a não ser esse. Paz e luz, Simone. Tudo bem com você, querida? Um abraço pro Wagner. Eu tô saudade de você. Não esperemos outro caminho senão aquele do Mestre querido que buscamos. Outra felicidade não interessa ao discípulo fiel. E não podemos trair o mandato daquele Senhor justo e amoroso que nos elevou a preço do seu próprio sangue e da sua própria renúncia. Aquele que fez aquilo que fez, se entregou na cruz por nós. E não há outra felicidade que interesse ao discípulo fiel. E nós não podemos trair esse mandato. Um dia nós faremos isso. Um dia a evolução espiritual nos levará a este caminho. Então, ô Jefferson, beleza? Esse caminho, ele é tipo assim, nós vamos passar por eles. O que prende muito é quando nós vamos passar por eles. Porque nós iremos passar pelo caminho do sofrimento. Nós iremos passar pela manjedoura. Nós iremos passar por escalar a montanha áspera do serviço. Quando vai ser é a resposta. Pode ser agora, pode ser num planeta mais atrasado, pode ser num planeta de regeneração. Podemos escolher o caminho. E esse é um poder que nós temos, o poder das escolhas, né? Então, que nós possamos escolher o melhor para nossas vidas, porque nós somos os responsáveis pela nossa infelicidade ou felicidade que vivemos neste mundo. E que Deus nos ajude, que Jesus nos mostre o caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ainda não conseguimos compreender isso. Muito obrigado. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre, a irmã Lúcia, nossa protetora, mãe e guia da nossa casa, que permitiram que essa reunião acontecesse, que nós possamos receber em nossos lares essas energias, em nossos corações, e que essas energias possam ser distribuídas às pessoas do nosso lar. Mas também lembrando daqueles irmãos que passam fome de amor e fome do corpo. Aqueles irmãos que se encontram doentes nos hospitais, que eles possam também ser socorridos, assim como aqueles irmãos que estão em casa se sentindo doentes da alma. Que a sua luz, Senhor, chegue a todos eles, como chega a nós. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa tarde. Fiquem com Deus. Dá licença.